As Bíblias lá no livro de Romanos, ou na carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 12. Hoje nós vamos estudar os versículos 4 a 8. Romanos, capítulo 12, de 4 a 8. Epístola do apóstolo São Paulo aos cristãos de Roma, ou Epístola aos Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao verso 8. Como a minha Bíblia é na NVI, eu vou ler devagarzinho para os irmãos que têm nas outras versões poderem acompanhar também sem dificuldades. Encontraram aí? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Meus amados, é importante a diversidade. É importante sermos diferentes e também termos habilidades diferentes. Isso é importante no mundo secular, no mundo aí fora, e é ainda mais pertinente, eu diria, é ainda mais coerente em termos de igreja. Ou seja, se há algo que é coerente dentro da igreja é ser diferente e ter habilidades diferentes. Muitas vezes nós temos sido acusados de intolerantes, de termos uma visão de intolerância em relação aos diferentes, mas isso não é verdade. A história prova e mostra, e é fácil mostrar isso pela história, que se há um lugar de inclusão é a igreja. A igreja sempre recebeu os diferentes. Claro que teve problemas, e como todas as comunidades humanas, como todos os grupos humanos, têm problemas. A igreja também, por causa às vezes de má orientação, de situações ou de contextos culturais complicados, cometeu erros. E ainda há aquelas que cometem erros. Mas em termos de uma globalização, se formos comparar a organização, a instituição chamada igreja, em relação às outras entidades de fora, nós vamos descobrir, irmãos, que a igreja sempre foi e normalmente sempre é o primeiro lugar a receber os diferentes. Qual foi o primeiro time de futebol no Rio de Janeiro a permitir negros? Vasco da Gama. Mas muito antes do Vasco da Gama permitir negros no futebol, as igrejas evangélicas e as igrejas católicas também, elas tinham negros e brancos como membros, fazendo parte da sua comunidade. Nunca criou dificuldades em relação a isso. No tempo em que o Vasco fez isso, já havia alguns pastores evangélicos ou protestantes negros no Brasil, que era uma coisa assim muito rara, muito difícil, mas já acontecia. Porque a igreja não tinha dificuldades de trabalhar com isso, ainda que a nossa herança teológica tenha vindo dos Estados Unidos, né, onde havia aquela questão da escravatura. Não é? A primeira igreja batista no Brasil, que é a igreja batista, que foi a igreja batista de Santa Bárbara do Oeste, em Americana, hoje no município de Americana, foi uma igreja formada por brancos que fugiram da guerra de secessão dos Estados Unidos, que trouxeram os seus escravos para o Brasil, não é? E cujos cultos eram feitos em inglês, mas curiosamente eram membros da igreja os brancos e também eram membros da igreja os escravos negros, que haviam vindo com eles. Quando o Brasil também acabou
com essa chaga, com essa ferida, né? Na sociedade, os batistas já estavam acostumados com a ideia, porque já havia acontecido nos Estados Unidos, da emancipação do trabalho escravo, e não houve dificuldade, né, de assimilarmos isso. Mas mesmo quando a lei determinava que se podia ter escravos, né, uma coisa, como eu disse, acho que anticristã, mas as igrejas, elas trabalhavam já com as pessoas de cor diferente, e às vezes até perseguidas pelo governo em relação a isso. Quem sabe, quem conhece a história do apartheid na África do Sul, sabe muito bem que naquela época de rigor, né, em termos de exigência de separação de raças, porque os negros e brancos não podiam se reunir juntos, mas não eram só os negros e brancos, tinha que haver igrejas para brancos, igrejas para negros, igrejas para chineses, igrejas para hindus, porque o governo não permitia a unificação de raças. Foram as igrejas que começaram a se levantar contra isso e a desobedecer o governo e fazer com que as raças diferentes viessem para o mesmo culto, na mesma igreja. Muitas vezes a polícia cercava a igreja, acabava com o culto, prendia o pastor, metia a borracha que estava lá dentro, batia em todo mundo, não é? Por causa da visão que eles tinham. Mas foram as igrejas as primeiras a se levantarem contra esse tipo de comportamento, que infelizmente também havia igrejas que apoiavam. Não é? Se dissermos que não havia igrejas que apoiavam, estaríamos também mentindo. Mas a realidade é que havia igrejas que entendiam que isso não podia ser praticado. Então, nada mais normal, vamos dizer assim, dentro do nosso contexto histórico, doutrinário e teológico, de sermos diferentes e de convivermos com os diferentes. O que existe hoje é uma acusação em relação ao homossexualismo, né? Em que nós somos acusados, dado a nossa posição em relação à prática do homossexualismo, não contra os homossexuais, mas contra a prática do homossexualismo, dizendo que nós não sabemos lidar com os diferentes. Aí é outra questão, porque é uma questão moral, é uma questão de doutrina, é uma questão de costumes, né, que nós não podemos aceitar. Mas a igreja não proíbe a entrada de homossexuais. Né? Se alguém for homossexual e quiser assistir o culto, vai assistir. Ninguém vai pô-lo para fora. Ninguém vai dizer, não, você não pode entrar aqui. Agora, se ele se converter e disser, olha, eu quero ser membro daqui, bem, aí nós vamos conversar, né? Nós vamos tentar trabalhar e ver a situação, fazer as colocações para ele em relação às nossas posições e os nossos questionamentos que temos em relação a isso. Mas ele teria todo o direito e toda a liberdade de assistir e de participar também das nossas reuniões. A imagem da igreja, igreja gente, igreja povo, igreja pessoas, como o corpo de Cristo, é a declaração dessa verdade, diferentes, com habilidades diferentes, mas um só corpo. O relacionamento na igreja não se prende somente ao fato de sermos todos servos de um mesmo Senhor. Todos nós somos servos de um mesmo Senhor. Só que esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é ao mesmo tempo o nosso irmão e ao mesmo tempo o nosso amigo. Ele diz assim, né, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Mas Paulo dizia assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, né? E a palavra servo que ele usa é a palavra grega escravo, né? Na verdade, ao pé da letra, é eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, né? Mas quanto mais escravos somos de Jesus, mais liberdade nós temos. Porque ele disse, se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Isso nos iguala, porque aqui dentro, não importa a cultura que eu tenha, não importa a cultura que você tenha, não importa o dinheiro que você tem, não importa a classe da qual você faz parte, não importa a importância que você tenha na sociedade, você aqui é tão somente um servo ou uma serva do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui como irmãos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Temos a nossa diretoria, temos os oficiais ordinários e extraordinários, que a própria igreja elege, mas que são pessoas que estão na igreja para servir a igreja, não é? E não para serem servidos. Mas também dentro desse escopo de relacionamento na igreja, não é? Nós temos uma outra realidade, que é a realidade dos dons do Espírito Santo. Existe aquilo que a Bíblia chama de dádivas do Espírito Santo. E essas dádivas são dadas a todos os membros da igreja. Não há ninguém aqui que seja membro da igreja a quem o Espírito Santo não tenha uma dádiva, não tenha um carisma, não tenha um dom para dar essa pessoa.
E aí nos lembramos que Paulo, ao falar desse assunto, ele usa a palavra grega charis, que dá origem à palavra carismático, né? Para explicar o dom que o Espírito Santo tem para cada um dos membros da igreja. E é interessante então lembrarmos que esta palavra charis, no grego, quer dizer presente que é dado a quem não merece. Dádiva que é dado a uma pessoa que não fez nada para recebê-lo. Porque é isso mesmo que acontece. Esse dom do Espírito Santo, essa dádiva do Espírito Santo que é dada a cada um servo, a cada uma das servas do Senhor Jesus Cristo, é dada sem que nós mereçamos. Nós não fazemos nada para ganharmos isso. Não fazemos nada diante de Deus para que Ele diga, eu gostei de você, então para você eu vou te dar esse dom. Eu gostei um pouquinho menos de você, Daniel, então eu vou te dar um donzinho um pouco menor. Não existe isso. Todos os dons do Espírito Santo são iguais em termos de valor, são iguais em termos de importância, não há um mais importante do que o outro, e o Senhor dá conforme a sua própria medida. A Bíblia deixa claro que o dom de Deus faz parte da soberania de Deus. Ele dá a quem Ele quer dar, da maneira como Ele quer dar. Mas dons para fazer com que ela, a igreja, numa união dos diferentes, trabalhe realmente como um corpo sadio, no qual funcionam todos os órgãos, no qual todos os membros possuem a sua função, porque qualquer membro que tenhamos no corpo que fica doente faz mal ao corpo. Paulo então começa a trabalhar a ideia da igreja como um corpo, onde todos os órgãos e todos os membros funcionam bem, e onde um não pode dizer assim, não, eu gostaria de ser olho, né? Nós estudamos isso na quarta-feira passada. Paulo diz assim, não adianta o pé dizer assim, não, eu queria era ser olho, o importante no corpo é ser olho, como eu sou pé, eu não sou importante, também não faço parte do corpo. O pé não pode dizer isso, a mão não pode dizer isso, e também é uma grande bobagem, né? Porque não adianta dizer assim, eu queria ser olho, já que eu não quero ser olho, também não sou nada. Bem, então é o seguinte, eu quero olho, mas não quero mão. Não, eu quero olho e quero mão, não adianta tirar olho, tirar a nossa mão, tirar o pé, porque o corpo fica aleijado, né? Fica com problemas. Há pessoas que passam por essa situação, que vivem, que conseguem contornar isso, mas é obviamente que a gente sabe que eles lutam, né? Eles têm outras dificuldades que nós normalmente não temos, embora acabem desenvolvendo até capacidades, né, que acabam ficando mais sensíveis do que a nossa. Como nós sabemos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita um pouco antes desta carta aos Romanos, e na carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele faz uma lista de dons e comenta, por exemplo, a questão do dom de línguas, ou seja, desta capacidade que se diz que alguns têm de, no meio do culto, de uma reunião, de repente começar a falar numa língua que ele não fala, numa língua que ele não sabe, num idioma que ele nunca ouviu, né? E ele começa a falar palavras que ele mesmo não compreende, e é preciso então que haja um intérprete, né, para dizer o que é que ele está falando. É curioso isso, irmãos, porque nós precisamos fazer aqui nos determos um pouco nessa questão. Primeiro porque as duas cartas são escritas quase que na mesma época. Segundo porque Paulo em Corinto, na igreja de Corinto, está enfrentando esse problema de uma forma assim gritante. Porque o problema da igreja de Corinto era essa, havia uma briga muito grande em relação aos dons. As pessoas que se consideravam espirituais humilhavam ou consideravam como segunda classe os crentes que não eram espirituais, que eram chamados carnais. E o que fazia diferença entre os chamados crentes, entre os cristãos espirituais dos cristãos não espirituais, é que esses cristãos espirituais tinham dons que eles diziam ser dons do Espírito Santo e que eles exerciam e que os outros não podiam exercer, principalmente o chamado dom de línguas. Quando essas pessoas então começavam a falar num idioma que eles não conheciam e eles achavam que isso era o mais importante do que os outros, e Paulo vai ter um trabalho enorme, né, para trabalhar com isso, e começa a dizer, olha, eu dou graças a Deus que eu falo mais língua que vocês todos, né? E Paulo não estava falando em termos espirituais, ele estava falando em termos sociais, em termos políticos, porque ele falava o dialeto da terra que ele nasceu, em que foi Tarso,
Ele se tornou cidadão romano, então ele era obrigado a falar latim. Como ele conhecia e tinha que conhecer a língua universal da época, era o grego, então ele falava e escrevia o grego. Ele estudou para rabino, então ele tinha que falar o hebraico antigo. Como ele era judeu e estava sempre na Palestina, também falava o aramaico. Então 5 línguas ele falava. Mas isso não tinha nada a ver com problemas espirituais, era questão de estudo, né? Então ele chega a dizer o seguinte: vocês estão falando em falar em línguas, eu dou graças a Deus que eu falo mais língua que vocês todos. Mas, no entanto, eu não acho que isso aí seja importante, porque não me adianta eu chegar aqui, falar 1000 palavras que ninguém entende em nada. Não é? Então, vocês vejam o que vocês estão fazendo. Então, ele não proíbe falar em línguas, mas ele manda-se ter cuidado. E aí ele começa a contar a história do que aconteceu lá no Antigo Testamento, usando o profeta Isaías, para, inclusive, convencer a igreja que o dom de línguas se referia a se falar num idioma vivente, num idioma que as pessoas falavam e que de repente eu não conhecia o idioma, mas precisava falar, porque havia pessoas de repente que estavam na igreja, que eram daquela raça, que sabiam falar daquela raça, e era sinal para essas pessoas. Paulo deixa claro que, ele diz lá, que línguas são sinais para os não crentes. Não são sinais para as pessoas que creem, mas são sinais para as pessoas que não creem. Então é nessa mesma época, com diferença provavelmente de alguns meses, Paulo escreve a carta aos Romanos. Um pouco depois, aborda também a questão dos dons e não fala do dom de línguas. Então é preciso pôr aí um ponto de interrogação e mais um ponto de exclamação para nós perguntarmos: bem, se essa experiência do falar em línguas é de tamanha importância, porque Paulo aqui aos Romanos menciona uma série de dons do Espírito Santo e não se preocupa em falar nesse chamado dom de línguas. Se o dom de línguas fosse tão importante, tão indispensável como acham muitos, esse dom também teria de figurar nessa lista dos dons que Paulo menciona quando escreve aos Romanos. É verdade que nesse inventário do Espírito Santo não existem somente esses ou aqueles dons. E nem esses e aqueles dons têm que ser dados na mesma época e sempre para o mesmo lugar, não é? Por isso que a lista que Paulo tem aos Romanos é diferente da lista, essencialmente diferente da lista que Paulo faz para os Coríntios e faz depois também para a igreja de Éfeso. Lá também há uma outra lista de dons espirituais e que tem diferença dessas outras 2 listas, o que demonstra que o Espírito Santo não está preso, não é, a determinar, não tem que ser sempre dessa forma, tem que ser sempre esses. Não, de acordo com o tempo, de acordo com o local, de acordo com a época, as questões podem ser mudadas, porque isso está sob a soberania e o controle do Espírito Santo de Deus. Mas, se o dom de línguas merecesse a importância que lhes dão, que os que dizem que ele é o mais importante de todos, ele teria que aparecer em Efésios, não aparece na lista dos dons espirituais em Efésios, e teria que aparecer nesta lista que Paulo faz aos Romanos. Tem o seu valor, tem a sua utilidade, desde que sob os parâmetros bíblicos, mas não é mais necessário do que outro, tanto que até pode deixar de ser mencionado, como deixou de ser mencionado aqui na Epístola aos Romanos. É importante sabermos, amados, que todo dom natural, que toda habilidade natural que os seres humanos possuem, é dádiva de Deus. Não importa quem seja a pessoa, ele pode ser ateu, ele pode ser budista, ele pode ser muçulmano, ele pode ser hinduísta, ele pode ser agnóstico, não importa o que ele é, mas a habilidade pessoal que ele tem, aquilo lhe foi dada por Deus. Deus concede isso, não é, aos seres humanos. Vez por outra, nós ouvimos um jogador de futebol dizer assim: jogar futebol é o dom que Deus me deu. Ele está certo, ele está certo. Essa habilidade natural de jogar futebol é o que faz a diferença entre um ser craque e um ser perna de pau, não é isso? Como muitos têm. O craque, ele faz diferença, porque a gente percebe que ele nasceu para aquilo. Ele nasceu para aquilo, né? Ele já pequenininho, acho que já mexia com as perninhas no berço, né? Já mostrando que sabia jogar bola. Isso vem de Deus, queridos, isso vem de Deus. Isso é um dom que Deus dá. E alguém diz: para quê? Para quê? Para muita coisa que acontece aí, que vocês também, porque o mundo dá muita importância a isso. E se você trouxer isso para o lado espiritual, como Deus tem usado atletas, como Deus tem usado os esportistas, né, para testemunhar, para levar o evangelho. Por exemplo,
aquele menino que foi goleiro da seleção brasileira, o Tafarel, depois ele fez questão de jogar na Turquia. Muita gente não sabe, muita gente pensou que ele foi jogar na Turquia por questão de dinheiro. Não foi. Ele fez questão de jogar na Turquia para poder fazer um trabalho missionário como jogador de futebol. O país é muçulmano, é extremamente fechado, pregar o cristianismo é proibido, mas como jogador de futebol, ele tinha portas e portas abertas. E ele passou alguns anos lá, encerrou a sua carreira lá, exatamente para que pudesse ter a oportunidade de testemunhar de Jesus Cristo como jogador de fama, né, mundial, porque tinha sido um dos campeões mundiais. Então Deus também tem usado isso, e sem dúvida Deus dá esse dom, como dá no basquete e qualquer outro tipo de atividade esportiva, o dom da palavra. O dom da palavra é uma dádiva de Deus, meus queridos, e há pessoas que têm o dom da palavra, não é? Que conseguem emocionar auditórios. De vez em quando eu consigo ter coragem e ponho lá na TV a cabo para assistir aquela TV Senado. Gente, eu ouço uns discursos às vezes de alguns senadores que eu fico assim, olha, esse camarada fala bem demais. O sujeito tem uma argumentação, tem uma riqueza de vocabulário impressionante. Tem outros não, que fica ali no papelzinho, né? Não sei nem como é que ele conseguiu ser eleito, mas ele foi. Mas tem outros que realmente ele impressiona, é o dom da palavra. O dom da palavra ele pode ser usado para coisas boas, não é isso? Como pode ser usado para coisas muito ruins. Qual um grande exemplo, um dos maiores exemplos que nós temos de um dom da palavra usado para coisas ruins? Adolf Hitler. Aquele homem, quando discursava, ele eletrizava os alemães, né? As pessoas ficavam assim realmente fanatizadas. A gente vê os filmes, há pouco tempo foi passado um outro documentário, né? Agora colorido, né? Não sei se foi colorido por computador, mas estava um colorido assim muito natural. Dos discursos dele, gente, aí as câmeras mostravam aquela multidão imensa de alemães, assim, eletrizados com os discursos dele, né? E às vezes ele usava frases de efeito, ele ia batendo em cima daquelas frases, às vezes ele era chamado, ele falava 4, 5 frases, e virava as costas para ficar junto, e o povo não parava de gritar, e havia gente que chorava, e gente que caía no chão. Olha o poder da palavra. E o que ele fez com o poder da palavra? A Segunda Guerra Mundial, né? Levou a Alemanha a provocar aquela catástrofe que matou 60 milhões de pessoas. Na Bíblia nós temos um exemplo muito interessante do poder da palavra em uma pessoa muito ruim. Lá em Atos capítulo 12 fala que Agripa, o Herodes, né, daquela época, ele colocou uma roupa muito bonita, uma roupa dourada, era uma homenagem ao imperador Cláudio, que estava sendo feita. Lucas não fala isso, mas não, nos relatos históricos nós sabemos que foi uma festa feita em homenagem ao imperador Cláudio de Roma. E então o Agripa, que era o Herodes daquela época, Herodes era um título, não um nome, né? Ele começou a fazer um discurso, e quando ele começou a discursar, o que é que Lucas diz que o povo gritava? É a voz de Deus, não é a voz de um homem, é a voz de Deus. Era como se Deus estivesse falando, tal era a empolgação do discurso de Herodes. Ali mesmo ele cai morto e começa a ser comido pelos bichos, né? Os bichos comem ele, os vermes começam a sair do corpo dele e comer ele em frente ao povo. E Lucas diz que Deus fez isso porque ele não glorificou o seu nome. Mas porque Agripa também tinha uma vida péssima de perversidade. Mas veja bem, era um homem ruim, era um homem perverso, mas cuja palavra, né, tinha um poder enorme. Há políticos que têm claramente o dom da palavra, mas esses mesmos políticos, eles não têm capacidade para pregar o evangelho. Então esse dom natural, que é o dom de falar, muitas vezes Deus transforma esse dom também num dom espiritual. E aí a pessoa vai ser pregador, a pessoa vai ser pastor. Não quer dizer que todos que tenham o dom da palavra vão se transformar em pastor, né? Há muitas pessoas aqui na igreja que falam muito bem, né? Nós temos aí uma candidata a vereadora, eu sei que ela fala muito bem, ela não tem ideia de ser pastora, ainda bem, mas ela tem discurso, ela tem argumentos bons, ela fala bem, não é? Muito bem, mas não tem a ideia de ser pastores. Há muitos que são candidatos no nosso meio e não querem ser pastores, gostam de ser políticos. A questão do cantar, é claro que cantar é uma dádiva de Deus, não é? Não é todo mundo que sabe cantar e encantar,
né? Cantar, todos nós cantamos. Agora, o problema não é só cantar, é encantar, né? Tem as pessoas que cantam e encantam. Aí fora está cheio dessa gente, cheio, né? Seria bobagem você dizer assim, não, o que eu gosto de ouvir é só os que louvam. Bem, você está perdendo muito, viu? Deixa eu dizer para você, se você só ouve louvor, eu respeito você, mas você está perdendo muito. Você precisa também ouvir outras coisas, você precisa também ouvir outras canções, você também precisa ouvir outras vozes, até para você começar a fazer uma comparação. Graças a Deus, nós temos no nosso meio gente que canta e encanta, muito bem, que canta e encanta muito bem, mas lá fora tem muita gente que canta e encanta, porque Deus deu esse dom a eles, mas eles não estão preocupados com louvar a Deus, e Deus também não deu esse dom para louvar, deu para eles exercerem. Deus até espera que eles o louvem, mas se não querem, agora na igreja é diferente. Na igreja Deus pega aqueles que cantam e encantam, né? E lhes dá o dom de cantar espiritualmente para que eles edifiquem o povo de Deus, para que eles falem aos nossos corações, para que eles façam bem espiritualmente a gente. Mas é óbvio que tem muita gente na igreja que canta e encanta, mas não recebeu o dom espiritual de cantar. Canta e encanta porque sabe cantar, mas não foram separados para cantar não, né? E por isso eles cantam, a gente gosta da voz, mas parece que não fala nada com a gente, né? Já viu? E às vezes, quando Deus quer fazer, porque deixa Deus ser Deus, talvez ele pega o irmãozinho que canta, mas não encanta, ou a irmãzinha que canta, mas não encanta, mas naquele momento Deus resolveu dar a ela o dom de cantar. Não é que ela vai chegar aqui na frente e cantar se ela não sabe cantar. Se ela não sabe, ela continua não sabendo cantar. Se ela desafina, ela continua desafinando. Não tem jeito, porque Deus não se agrava, Deus não se contradiz. Então, se você não recebeu o dom de cantar, você não vai chegar aqui na frente por um milagre e aprender a cantar. Não. Você pode até fazer escola de canto, vai dar uma melhorada, vai ficar afinado, mas não vai encantar. Não vai ter aquela harmonia, mas cabe a Deus se de repente, num momento qualquer, não, eu quero que você vá lá na frente e com a sua voz de taquara rachada e com a sua voz desafinada, cante, porque eu quero falar com o povo com a sua voz. E aí sai de baixo, querida, fala mesmo. E aí aquela vozinha daquela pessoa que não sabe cantar, começa a entrar no seu ouvido vai entrando no seu coração, vai mexendo com você lá dentro, porque Deus usou, né? Deus não está preso a capacidade humana, mas normalmente Deus vai chamar para o ministério do canto, Deus vai dar o dom do canto, ou vai dar o dom do carisma do canto para aqueles que já têm também esse dom, para que eles possam então desenvolver e trabalhar isso e assim edificar a igreja. Paulo então comenta aquilo que ele chama de diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, e aí ele descreve esses dons. E ele diz assim: se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. O primeiro dom, o primeiro carisma que Paulo menciona é o da profecia. E em 1 Coríntios 14, Paulo escreveu que a profecia faz três coisas: edifica, encoraja e consola. Então, cuidado, queridos, com essas profecias que vocês vivem ouvindo aí, né? Fulano é um profeta, profetizou isso e aquilo. O que ele profetizou edificou? Porque isso é bíblico. O que ele profetizou encorajou? Ou desanimou, ou deu medo, ou assustou? O que ele profetizou consolou? Consolou ou assustou você? Porque Paulo diz que a profecia é para isso, para edificar, encorajar e consolar. Esse linguajar está falando de uma realidade que é muito mais a pregação. A profecia no Novo Testamento é muito mais pregação do que predições sobre o que está para acontecer. De uma pregação, sim, que insere a palavra de Deus na história, que insere a palavra de Deus no jeito de ser de uma comunidade que se diz Igreja de Deus e Igreja de Cristo. De uma pregação que faz ouvir palavras de ordem, concretas e precisas.
a gente pode entender que isso é realmente um dom de Deus. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha um ministério específico. Era alguém com uma grande mensagem para um povo em termos de raça, um povo em termos de nacionalidade. No caso dos judeus, o povo de Israel. Era uma pessoa ungida para isso, mas que não fazia somente predições, mas também fazia alertas e fazia pregações, daquilo que nós podemos chamar de simples pregações. Mas as predições eram o forte dos profetas. Mas, meus irmãos, aquela era uma época na qual as pessoas não tinham o Espírito Santo de Deus nelas. Elas eram tomadas pelo Espírito Santo, elas eram usadas pelo Espírito Santo, mas elas não podiam se tornarem moradas do Espírito Santo, porque isso só passou a acontecer depois de Jesus Cristo. Eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele moradas. É a partir daí que o ser humano pode se tornar em morada do Espírito Santo. Por causa disso, porque o Espírito Santo não podia fazer morada, residência nas pessoas, ainda não havia chegado, a dispensação do Espírito Santo, havia necessidade de profetas, porque eles serviam como guias do povo. Mas em Jesus Cristo, o Israel, que é então agora a igreja, esse Israel de Deus, a igreja, é composto por pessoas que são moradas do Espírito Santo de Deus e que por isso tem o Espírito Santo de Deus como guia. Nós temos o Espírito Santo de Deus como nosso guia. Aquela tradução lá de Hebreus, honrai os vossos guias, não é uma boa tradução. A palavra grega lá é líderes que estão à frente de alguma coisa. A palavra guia ali pode confundir um pouco, porque o nosso guia, na verdade, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que toma a nossa mente, por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, não é isso? O cristão tem a mente de Cristo, que é o tribunal de Cristo que nos acompanha constantemente. É o Espírito Santo de Deus, então, que nos orienta naquilo que nós temos que fazer. À luz disso, nós temos pregadores, que podem ser chamados de profetas, porque toda vez que nós pregamos, nós anunciamos coisas futuras, nós falamos da bênção que Deus dá àquelas pessoas que o obedecem, nós falamos das bênçãos que vai acontecer quando alguém entrega a sua vida a Jesus Cristo, nós falamos das coisas que vão acontecer nos novos céus e na nova terra. Isso tudo é profecia, mas isso na verdade faz parte de um escopo de uma pregação. Se no Antigo Testamento o profeta era ungido para isso, ele era ungido para ser profeta, em Jesus Cristo, todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador absoluto, são ungidos para a obra de Deus. Às vezes a gente pede unção, né? Senhor, me unge para isso. Olha, você já está ungido, querido. Leiam o Novo Testamento e só houve uma pessoa ungida por Deus no Novo Testamento, Jesus Cristo, tá? A unção do Antigo Testamento prometida se deu em Jesus Cristo. O que nós pedimos e devemos pedir a Deus é mais poder do Espírito Santo, mais autoridade do Espírito Santo. Sim, quando a gente fala em unção, o pastor foi ungido, o pastor pregou ungido, às vezes falam de mim, falam de outros pregadores, a gente entende o seguinte: o que a pessoa está querendo dizer é isso. Teve mais autoridade do Espírito, recebeu uma autoridade maior, recebeu um poder maior do Espírito Santo naquele momento, mas unção não, eu já fui ungido. A unção era para quê? Para você ser sacerdote, para você ser profeta e para você ser rei. Jesus foi o quê? Sacerdote, profeta e rei. Então a unção se deu sobre ele. Como por causa dele eu sou feito parte do povo que é o sacerdócio real, como por causa de Jesus eu me torno em apregoeiro da palavra dele, como por causa de Jesus eu também sou filho do rei, a unção dele também se estendeu a mim, para que eu seja profeta, para que eu seja sacerdote e para que eu seja rei, ou príncipe, não é isso? Nesse caso, mas não no sentido de que eu estou ungido para fazer isso ou para fazer aquilo.
eu tenho mais ou menos o poder do Espírito Santo, porque eu posso me encher ou posso ficar vazio do Espírito Santo de Deus. Mas isso obviamente não muda muita coisa, mas é importante a gente ter, até para a gente entender essa questão do ministério profético no nosso tempo. Porque se no Antigo Testamento o profeta era ungido, para isso ele era ungido para ser profeta, em Jesus Cristo todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador absoluto são ungidos para fazer a obra de Deus e podem, conforme o Espírito Santo quer, serem chamados como profetas por tempo indeterminado ou por tempo determinado, conforme quer o Espírito. O tipo de obra é que tem a ver com carisma, o tipo de obra é que tem a ver com o dom do Espírito Santo, que não torna a pessoa que recebe esse dom uma espécie de profissional naquele dom, mas sempre num instrumento de Deus que o iguala perante todos na igreja. Outra diferença do profeta do Antigo Testamento: o profeta do Antigo Testamento era uma profissão, ele era escolhido para ser profeta e ele tinha que morrer como profeta, e ele era sempre visto como profeta. Não há isso no Novo Testamento. Por isso o profeta do Velho Testamento acabou em quem? Jesus disse que os profetas do Velho Testamento acabaram. Em quem? João Batista. Ele diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. A lei, os profetas foram até João. Desse tempo em diante, Jesus diz, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. Lucas 16:16. Porque o profeta no Novo Testamento não é um vidente que recebe novas revelações e prevê o futuro. Ele é, antes de tudo, um proclamador da mensagem já revelada de Deus. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho. Pelo Filho. O recado que nós temos a dar ao mundo como profetas de Deus hoje são os recados do Filho, Jesus Cristo. E esses recados estão nos Evangelhos, né? Nós temos ali. Muito bem. Ágabo, bom, alguém pode dizer, mas houve um profeta chamado Ágabo no livro de Atos dos Apóstolos. Ele amarra Paulo, né? Ou ele se amarra com um cinto para dizer a Paulo que havia uma grande fome, e aí ele prevê esta fome. Nós temos que entender, irmãos, ali a questão do contexto. Nós estamos num período, né, que está havendo então essa troca do Velho pelo Novo Testamento. A igreja ali é uma igreja judaica. Os judeus, para se converter, tinham que deixar para trás toda a sua tradição, uma tradição que contava que foi Deus que pessoalmente deu a lei a Moisés, e com toda a sua glória veio para estabelecer o seu domínio sobre Israel. Aquela era a religião verdadeira, aquela era a religião de Deus. Agora vamos imaginar você ser judeu e de repente alguém dizer para você: olha, só que isso acabou. Isso foi até Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu por causa de Jesus Cristo. Agora, no momento em que você se der a Jesus Cristo, é uma outra situação. Acabou, aquilo lá acabou. Cumpriu o seu papel. Mas isso na cabeça de um judeu era muito difícil aceitar. Então algumas coisas tinham que acontecer ali na comunidade cristã primitiva para que o judeu convertido não tivesse muito mais dificuldade de dizer o seguinte: não, se o judaísmo era verdadeiro, porque nós tínhamos profetas que podiam prever coisas, bom, aconteceu isso aqui também, alguém recebeu, né? De repente uma mensagem de Deus falando de algo que ia para acontecer. E vocês observem que a semelhança é a mesma, porque o profeta do Antigo Testamento, ele nunca fazia profecias que não fosse alterar a comunidade, que não fosse mexer com a história como um todo. Não eram profecias para grupos específicos, é para a nação como um todo. E Ágabo faz isso. A profecia que ele faz era para proteger a igreja como um todo. Mas nós temos um outro profeta no Novo Testamento, que é Barnabé, e eu quero que vocês me apontem em que lugar Barnabé faz algum tipo de profecia. Em nenhum deles. Ele é chamado de profeta, e nós conhecemos Barnabé muito mais como pregador, nunca como profeta, como um missionário, não como um profeta no sentido do Antigo Testamento. Então nós cremos que em Jesus Cristo o judaísmo e os profetas cumpriram, né, a sua missão. Nós costumamos chamar João de o vidente de Pátimos, o João que escreveu o Apocalipse. Mas o que João faz?
ele não prevê nada da sua própria cabeça. Ele tem visões e ele escreve as visões que ele viu. É diferente do que acontecia com os profetas no Antigo Testamento. É claro, meus amados, que se Deus achar que precisa dizer a alguém sobre algo que está para acontecer, Deus o fará. E usará servos e servas para fazer isso, mas não servos e servas que tenham essa função. Ele é um profeta, não. Só ele é que pode receber de Deus um aviso do que está para acontecer amanhã. Isso não acontece mais, queridos. Lamentavelmente isso acontece no espiritismo, no baixo espiritismo. Não acontece no verdadeiro evangelho, não. Se Deus quiser fazer isso, fará. Mas vai usar você, vai usar a mim, vai usar ele, porque Deus não tem profissionais mais para isso. Você é o servo dele. E se houver necessidade de um aviso como esse, por alguma coisa que só Deus sabe, Deus pode usar o pastor da igreja, Deus pode usar alguém que não é pastor, Deus pode usar simplesmente um membro da igreja, é o meu servo e a minha serva, vai lá e diga isso, não é? E você vai ser entendido, e você vai ser recebido, não é? Como alguém que tinha uma mensagem de Deus. Um dos grandes homens de Deus que eu conheci, e que acompanhei a vida dele, infelizmente não, né? Nunca infelizmente, o servo de Deus parte no momento que o Senhor, mas ele foi levado para o Senhor há uns quase 2 anos atrás, num acidente de automóvel, que foi até o pastor citado aqui, recentemente num sermão, que levou aquele grande traficante porto-riquenho a Cristo, David Wilkerson, autor do livro A Cruz e o Punhal, um homem de Deus, realmente extraordinário. Né? Pastoreou uma igreja de mais de quase 6 mil membros, mas tinha um compromisso sério com o evangelho. E esse homem estava pastoreando a sua igreja em Nova York dias antes do ataque de 11 de setembro. E no meio do sermão ele parou e começou a chorar. E a igreja ficou assim atônita e disse: irmãos, o Senhor está me dizendo que dentro de mais alguns dias, bem poucos dias, nós vamos passar por uma catástrofe e nós vamos sofrer muito. Mas eu estou entendendo que o Senhor está me dizendo isso, eu não sei dizer a vocês o que é que vai acontecer. Vai acontecer. Mas o Senhor está me falando isso porque a igreja tem de estar preparada e nós temos que ser úteis. Nós temos que estar preparados para sermos úteis às pessoas que estarão sofrendo dentro de mais alguns dias. Foi no domingo antes do ataque de 11 de setembro. Aconteceu. Não se tem dúvida, irmãos, que Deus falou com David Wilkerson naquele momento. Eu não tenho problema nenhum de aceitar isso. Agora, você estuda a vida de David Wilkerson, ele não era dado a isso, não. Ele era um pastor pentecostal da Assembleia de Deus, mas ele não era dado a isso. Raramente ele teve essas experiências. Ele mesmo diz: poucas vezes isso me aconteceu. Mas aconteceu naquele momento, porque naquele momento precisava. Bom, mas por que não aconteceu com o pastor da igreja presbiteriana, ou do pastor da igreja episcopal, ou aconteceu com ele? Porque era a igreja mais próxima do local, e era a igreja que realmente mais naquele momento estava preocupada com a evangelização, com a salvação dos nova-iorquinos, das pessoas que viviam naquela cidade. Não é? Então, se eu tenho que falar com alguém, o Senhor disse: eu vou falar com esse homem. E houve a recepção, porque não houve problema nenhum com a igreja recebeu aquilo, não é? E se preparou. Quando aconteceu, a igreja estava posta, não é? Nem sem saber o que havia, mas ela já estava preparada, e foram dos primeiros cristãos a correrem, não é? Para socorrer, para consolar, para confortar as pessoas vítimas daquela tragédia. Esse homem esteve aqui, convidado por uma conferência pentecostal, não é? Para nunca mais ser convidado. Porque na hora da pregação eu vi isso, né? Ele olhou para a bancada da frente, com a cúpula desse neopentecostalismo brasileiro, e disse: olha, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Se preparem, porque os escândalos vão começar e o evangelho no Brasil vai ser abalado. É o que o Senhor está me dizendo, e a culpa é de vocês. Não demorou muito o escândalo da Renascer, não demorou muito, começaram, e estamos aí cada vez mais ouvindo coisas, né, do Arco da Velha aí, que realmente, né, deixam as pessoas inimigas do evangelho cheias de argumentos, e deixa a gente que o povo não consegue fazer diferença e bota todo mundo no mesmo saco, não é isso? Também às vezes complicado, porque, né, o que é que você tem que dizer? Explica isso. Eu não tenho que explicar, está errado. Se faz, está errado. Não estou apoiando, não apoio nada disso, seja cá na minha igreja ou na outra igreja. Se fizer isso, está errado. Mas deixa você numa situação difícil. Mas esse homem falou.
que isso ia acontecer. Então, se Deus quiser, irmãos, Ele vai falar, Eu cheguei a dizer aqui uma vez que eu não tenho problema nenhum. Se alguém disser assim, não, eu sou profeta, eu tenho o dom especial de saber o que vai acontecer amanhã, e chegar para mim e dizer, eu estou sabendo que o senhor vai viajar, então o senhor está dizendo para você não pegar aquele avião, que o avião vai cair. Eu vou pegar, querido, vou pegar, mas não vou dar mesmo nenhum crédito a ele. Mas se a mana que vier aqui chegar para mim e dizer assim, pastor, o senhor me perdoe, eu estou aqui complicado, estou sabendo que o senhor vai viajar daqui, mas eu não consegui dormir, e o senhor está me dizendo que o senhor... Aí eu não vou não, sabe? Porque ela não é dada a isso. Ela não é disso. Então Deus pode falar, é com ela. Não vai falar com esse diga, eu fui, sou separado. Separado aonde? Onde que está isso na Bíblia? Não é? Agora ela é serva, ela não está acostumada com isso. Então se o senhor falar, eu tenho que pensar muitas vezes. Se for o avião cair, você vai dizer, eu avisei. Eu avisei. Não é isso? Eu avisei. Agora não é fazer com aquele sujeito que deixou de apanhar aquele avião da França que caiu e foi para a televisão dizer, Deus me avisou, a irmã lá me avisou e eu não fui. Quer dizer, devia ter deixado isso para depois, as famílias chorando com as famílias, né, com os mortos no acidente. Aí você chega na televisão, né, você é aquele queridinho de Deus, e os outros são o quê? É complicado, tem muito cuidado com essas coisas, não querer se colocar, não é, num pedestal. Orasse por eles, que não, Deus teve misericórdia de mim, Deus teve compaixão de mim, por alguma coisa que aconteceu, que eu sei, eu não peguei, está bem, mas que Deus conforte aquelas pessoas. Foge aquela coisa que Jesus sempre nos ensinou, né, na maneira de agir com as pessoas. Mas eu quero falar mais um pouquinho sobre o dom de servir. Servir é a função de todo verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Se nós não somos maior do que o nosso Senhor, o servo não é maior do que o seu Senhor, diz a palavra de Deus. E se o Senhor Jesus diz que veio servir e não ser servido, então sabemos que assumir o senhorio de Jesus é de fato servir a Deus, servindo ao próximo. Uma realidade não se afasta da outra. Paulo diz que um dos dons também é o dom do serviço. Então não há dúvida, irmãos, que há pessoas na igreja que o Espírito Santo separa para exercer um tipo de assistência fraternal. Porque esse tipo de pessoa, todo mundo tem que trabalhar na igreja. O servir não é para um grupo específico. Mas há certas pessoas que percebem que o servir não pode estar preso a uma questão de formalismo, não pode estar preso a uma questão de organização. É aquele crente no Senhor Jesus Cristo, é aquela cristã que servem independentemente de terem cargos ou de não terem cargos, de terem ou não uma determinação para fazer esse ou aquele serviço. A maior evidência de que se tem o carisma do Espírito Santo para servir é quando se serve voluntariamente. Nós não sabemos que nem todos nós somos assim, né? Você até às vezes tem uma capacidade para servir, aí você não é chamado para aquele cargo, o que você faz? Eu também não quero mais fazer nada, eu também, ninguém se lembrou de mim, eu estou aqui esquentando banco há tanto tempo. Então, sabe por que você não foi chamado, querido? Eu vou dizer para você, porque você não recebeu o carisma do Espírito. O Espírito conhece você, sabe quem é você, então não deu nada para você, porque se ele desse, você não ia estar nem aí se você foi chamado, não foi chamado, se lembrava, se não se lembrava, você ia arrumar um jeito de servir. E quando a igreja visse, você estava servindo, aí de repente você seria convidado para ser alguma coisa, já que você está trabalhando, né? Não, mas eu encontro pessoas aqui também assim. Não, pastor, eu estou preocupado com isso, não estou preocupado com nada. Eu quero trabalhar, eu quero servir, né? Então Paulo diz, se o seu dom, que o Espírito te deu é servir, você sirva. E se é ensinar, ensine. Não há como a igreja existir sem ensino. Ensinar é parte da função máter da igreja. A igreja que surgiu dentro de um ambiente de ensino, porque os rabinos judeus regularmente exerciam ensino, sabe que o seu ensino tem a ver com a liberdade que o Espírito Santo dá para a interpretação da palavra de Deus. O ensino é uma função de grande importância na igreja, mas vamos pôr na cabeça isso, porque está de acordo com o que Paulo ensinou. O ensino é uma função de grande importância na igreja, a ponto de aquelas pessoas que eram separadas para ensinar, que recebiam o dom, o carisma do Espírito Santo para ensinar, eram chamados de doutores. Eram chamados de doutores na igreja. Paulo fala isso, Deus deu uns para doutores,
ou para mestres. Mas esse título não é um título de importância, não. Por quê? Porque, meu querido, se você ensina, mas não tem para quem ensinar, de que adianta você ensinar? Então, você que ensina é muito importante. E as pessoas que vão sentar para ouvir você também são muito importantes. Porque sem ela, querido, não adiantaria absolutamente nada você receber o dom do ensino. E outra coisa, pode observar o seguinte: quando você ensina uma classe, quando você ensina um grupo, e você começa a acompanhar os resultados dos seus ensinos, e você começa a ver que aquilo que você ensinou está mexendo com a vida de A, está mexendo com a vida de B, está mexendo com a vida de C, vai ver que essas pessoas também estão se deixando usar pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, você teve resultado porque o Espírito Santo mexeu com aquela pessoa. Então, se o Espírito Santo mexeu com você, para você ser o mestre, o Espírito Santo mexeu com a pessoa que você ouviu, para que o que você falou tenha resultado. Porque se o Espírito Santo não fizer isso, não vai acontecer nada. Ou seja, ele é tão importante quanto você. Ah, não é porque eu sou... Olha, a Bíblia diz que o mestre, o que ensina é doutor. Todos os professores de classe de escola dominical são doutores, viu? Doutores. Pelo Novo Testamento. Eu sou doutor. Doutor, querido, mas significa que você tem que servir mais, não é? Do que normalmente uma pessoa na igreja serve. Se o carisma que você recebeu do Espírito Santo é o de dar ânimo, que você faça isso. O que é isso? O que é dar ânimo? São aquelas pessoas, irmãos, que o Espírito Santo usa na igreja para falar mais ao coração do que à mente, para falar mais aos sentimentos do que ao raciocínio. Porque o profeta ou o pregador, a profetisa ou a pregadora, ela exorta, essa pessoa exorta para despertar coragem e instrui para que haja discernimento, compreensão. Mas a pessoa que fala com você para lhe dar ânimo na sua palavra, ele ou ela exorta para consolar e instrui para animar. E isso é um dom. É muito bom quando o profeta ou o pregador também tem esse dom de animar, não é? De ir ao seu coração. Mas nem todos os pregadores têm esse dom. Tem o dom de ser pregador, tem o dom de ser profeta, portanto, por isso ele instrui, por isso ele orienta, por isso ele alerta, mas ele não tem esse dom de conseguir alcançar o seu coração com aquela coisa amorosa, mais carinhosa. E há pessoas na igreja que fazem isso de forma maravilhosa, não é verdade? Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, né? Que senta do seu lado e começa a falar com você, e começa a dar instruções a você, começa a dar orientações, em que você percebe um amor imenso daquela pessoa. Gente, é o Espírito Santo. São pessoas que estão sendo usadas e estão recebendo esta dádiva do Espírito Santo para fazer isso. Se é contribuir, diz Paulo, que contribua generosamente. Isso aqui é meio complicado. É dom para contribuir? Então, para contribuir, o Espírito Santo tem que me dar um dom especial. Vamos entender isso aqui. Há gente que gosta de usar esse texto para não contribuir. Ele diz assim: não, o Espírito Santo não me tocou, eu não fui tocado pelo Espírito Santo, então, pastor, o senhor não pode... Não, eu não dou dízimo porque o Espírito Santo nunca me tocou. Eu estou aqui perfeitamente, a minha consciência não tem problema nenhum. Querido, esse é o tipo do pensamento que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você cruzar os braços, até bater palma, né? Enquanto os outros estão se arrebentando, estão tirando do bolso, estão pagando, estão sustentando, estão mantendo, e você aí, vai lá, esse mesmo aí e tal, mas você mesmo, nada, né? É só raciocinar, querido. A palavra de Deus diz assim: Deus ama ao que dá, Deus ama ao que dá com alegria. Então, se o texto diz que Deus ama ao que dá com alegria, é porque Deus não ama a quem não dá. Mas Deus ama a todos. Deus ama a todos, é verdade? Sim, Deus ama a todos. Mas Deus ama de forma especial aquele que dá.
Como é que Deus iria desejar ter pessoas na igreja de Cristo, então, sem o dom de contribuir? Porque se Ele desse o dom para contribuir, e quem não contribui é porque não tem esse dom, Ele teria que amar essas pessoas. As pessoas não são culpadas, não receberam isso. Não, mas Ele ama o que dá com alegria. Então Ele quer dar esse dom a todos. Esse é o tipo de dom que Ele quer dar a todo mundo. Mas como Paulo diz que o dom você pede, você pode pedir o dom, então peça esse dom, querido. Você está achando que não contribui porque Deus não tocou no seu coração? Peça a Deus para tocar. Peça a Deus para tocar, para que Deus te ame, não é? E quando Deus ama, a bênção vem. Então essa história de que você não contribui porque não recebeu o dom do Espírito Santo, não é bem isso não. O que que Paulo, na verdade, quis dizer com isso? É bem provável, irmãos, que como ele vai escrever no versículo 13 desse capítulo 12 isso, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. É bem provável que esse dom do Espírito Santo para contribuição se refira a uma dedicação especial aos irmãos de fé que sofrem. À luz do raciocínio do teólogo da Igreja Reformada, Dr. William Barclay, sobre essa recomendação de Paulo, nós podemos entender que este contribuir liberalmente tem a ver com a contribuição que é dada sem que a mesma tenha de ser acompanhada da lição de moral ou de crítica sobre como se deverá usar o que está sendo dado. É a contribuição que quem faz com um sentimento radiante de alegria, porque está dando para aliviar as necessidades da causa com a qual está envolvido e não para que outros vejam que ele ou ela está dando. Esta contribuição, diz Barclay, é dádiva do Espírito Santo de Deus. Paulo escreveu no grego a palavra haploteti. Essa palavra tem como tradução em português liberalidade, dar com liberalidade, mas ela pode ser traduzida como bondade sensível, bondade que leva a pessoa a ter prazer de contribuir simplesmente porque se sente feliz contribuindo. Paulo usa essa palavra dizendo que o Espírito dá, então, esse dom. É claro que uns têm mais do que outros, mas já que contribuir com alegria, se sentindo feliz, significa ser amado por Deus, e já que se pode, como eu disse, pedir a Deus esse dom, que se peça a Deus, né? Que sem dúvida quer que todos possam contribuir com alegria para que Ele possa amar a todos. E Paulo continua e diz, se é exercer liderança, que exerça com zelo. É o carisma dado por Deus a quem lidera, para que administre com seriedade os bens, as vocações, as vidas que não lhe pertencem. É o carisma que faz aquele que lidera ter consciência de que ele ou ela não deve esperar ser olhado ou ser olhada acima dos demais, mas sim como aquele ou aquela que atua para a igreja em si. É o dom espiritual de entender que como líder não se tem por que receber ou obter vantagens sobre ninguém, porque é um líder, porque é uma líder. O reconhecimento do trabalho do líder tem a ver com o preceito também paulino, de Romanos 13:7, a quem honra, honra, mas isso deve ser dado pelos liderados e nunca pedido pelos líderes. E Paulo completa dizendo, se é mostrar misericórdia, então que o faça com alegria. Aí a gente vai levantar uma outra pergunta aqui, né? A gente vai perguntar, mas espera aí, mostrar misericórdia é um dom do Espírito Santo a alguns? Ou a misericórdia tem de ser uma atitude natural de todos os cristãos verdadeiros? Mas Paulo diz que há o dom, um carisma do Espírito Santo da misericórdia. Vamos explicar isso, irmãos. Há pessoas que são mais sensíveis do que outras, mesmo em termos de cristianismo verdadeiro. Há servos e servas de Deus que se sensibilizam pelos que sofrem mais do que os outros. Não é que os outros não se sensibilizem. Todo cristão verdadeiro, toda cristã autêntica, ele tem que se sensibilizar com o sofrimento político, ele tem que se sensibilizar com o sofrimento social, ele tem que se sensibilizar com o mundo perdido. Mas há pessoas, irmãos, que possuem uma forma mais latente de ter essa sensibilidade.
Quantas vezes você já diante da televisão, ao ver as guerras brutais, esses ataques terroristas, que matam 300, 400 pessoas, porque o sujeito, o homem-bomba explodiu e matou crianças, e matou velhos. Quantas vezes você vendo a situação de fome na África causadas pelas guerras, quantas vezes você já chorou por isso? Mas há pessoas que choram. Vocês sabem que há pessoas que choram. Eu tenho parentes que choram. E ficam perguntando, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Parece de repente que não pode fazer nada, mas sempre há alguma coisa para fazer. Alguém estava comentando que a coisa ficou tão banal que as pessoas vão jantar. Já viram isso? Você janta, bota aquele jantar gostoso e liga a televisão. Aí passa o Jornal Nacional. No Jornal Nacional tem uma cena de fome enorme no Nordeste, ou de fome na África. Você olha, oh, que coisa horrível, e volta a comer, normalmente. E às vezes você é crente. Eu não estou dizendo que você não é crente, não. Você é crente. Mas a sua sensibilidade não chegou a ponto de você dizer, não quero comer mais. Não dá mais para comer. Perdi a fome. Há essa sensibilidade no nosso meio. Estou falando de crentes, mas há crentes que são assim. Que se verem uma coisa dessa, também não adianta ficar só chorando e não querer fazer nada, tá? Isso também não adianta. Tem que chorar e dizer, bem, senhor, o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho esse mundo horrível? Então, essas pessoas, elas são muito mais propensas de receberem esse carisma da misericórdia por parte do Espírito Santo, porque com certeza elas vão se envolver com esse tipo de trabalho de uma forma mais profunda do que nós que não temos tanta sensibilidade, vamos nos envolver. Oh, não, a gente contribui, a gente traz comida aqui para os pobres, a gente bota dinheiro no envelope para ação social, a gente apoia a igreja, tá bem, faz parte, mas a gente não consegue, se de repente também parar de fazer, de repente a gente nem vai perceber muito, né? Só se ficar muito tempo, alguém parou de trazer aqui alimentos para os pobres, eu gostava de ajudar, tá bom, você já sentiu alguma coisa, mas irmão, pode ter certeza que isso, se parar um domingo, vai ter gente que já vai dar pulo. Opa, o que aconteceu? Por que não teve isso? Não, nós estamos precisando, são gente que está envolvida lá embaixo, né? Com as contribuições, com as bolsas, famílias, enfim, com essas coisas que nós damos. Vamos nos exemplificar melhor com isso. Como é que a gente termina aqui todos os domingos o nosso culto? O que o pastor diz? Lembrem-se do fariseu e não se esqueçam da igreja sofredora. Vou abrir o jogo para vocês, olha aqui. Eu tenho aqui uma maioria que ouve o pastor falar isso todos os domingos, nem sei quando eu comecei isso, mas tem mais de 15 anos, todo domingo eu termino isso da mesma coisa. Então eu tenho aqui uma maioria que quando eu falo isso se liga, naquele momentozinho ele se liga, é mesmo, tem igreja sofredora, mesmo que ele não ore, mas aquele reflexo que ele teve, aquele pensamento que ele colocou rapidamente nos lugares que estão sofrendo, mesmo que ele não sabe, já foi uma forma de oração. Não pode ter certeza que Deus acatou aquilo. Houve um momento de preocupação rápido, alguns segundos em que você se preocupou com o seu irmão em Cristo que está apanhando por causa de Jesus. Você não sabe o nome dele, não sabe de onde ele está, só sabe que é a igreja perseguida. Tá bom, essa é a maioria. Agora eu tenho uma minoria que não está nem aí, mas não está mesmo. Até repete lá porque já está... Lembre-se da igreja sofredora, mas a cabeça dele está ali no sanduíche ali do quê? Do Melos, né? Do menos, ou está lá no La Mole, ou lá né? Ou está na namorada, ou está no jogo, enfim, a cabeça dele está completamente longe, ele não sabe. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque isso aqui é verdade, queridos. Eu tenho uma minoria que sofre muito por isso, queridos. E como eu dou graças a Deus por essa minoria. Eu tenho certeza que é o dom do Espírito Santo da misericórdia. É gente que vive me procurando para saber, pastor, e o pastor Yosef, na Dorcone, foi executado ou não foi executado? Eu estou orando por ele,
eu estou orando pela mulher dele, eu estou orando pelo filho dele. Pastor, eu estou orando pelo Irã. Pastor, eu estou orando. É pouquinho, irmãos, é muito pouca gente. Talvez esteja muito mais gente fazendo isso que não vem falar, né? Isso também não vem o caso. Eu até creio que há mais gente, sim. Mas eu dou muita graças a Deus por esse punhadinho de gente, porque neles eu tenho certeza, e talvez em outros que eu não conheço, que o dom, que o carisma do Espírito Santo da misericórdia os alcançou. E os irmãos podem ter certeza que essas pessoas não param aí não. Eles vão ser misericordiosos com outras coisas, com outras situações, em outras circunstâncias. Muito bem, Paulo então termina dizendo que se esses são os dons que o Espírito tem para dar à igreja, que nós o recebamos conforme o Espírito Santo quiser nos dar. Quantas são as pessoas que perdem o seu sono quando começam a pensar nos bilhões de almas sem Cristo? Você já perdeu o sono por causa disso? Se você um dia perdeu o sono por causa disso, sabe quem não deixou você dormir? Foi o Espírito Santo. É o dom da misericórdia. Você está tendo misericórdia de pessoas que você não viu, mas que você não quer que vá para o inferno. Sabe quantas pessoas no mundo existem que nunca ouviram falar nada de Jesus? 3 bilhões. 3 bilhões. Ainda não ouviram falar nada. A igreja precisa perder o sono, irmãos, por isso. Aliás, foi o primeiro pedido de oração, né, nos 100 dias, né? Que a igreja tivesse essa consciência de um mundo perdido, que a gente orasse para que nós tivéssemos isso. Eu sei que há irmãos que são contribuintes com missões, que se preocupam, mas nunca vão chegar a isso, porque é do jeito dele. Deus, o Espírito Santo vai usar ele para outra coisa, mas com certeza o Espírito Santo pega alguns, né, e não deixa o sujeito dormir, por causa das almas perdidas. E esse grupinho que bota fogo em missões aqui, entendeu? Que não deixa a campanha cair, que reclama para Chuchu, né, e que acaba incentivando a gente, e que vai se juntando aos dons que o Espírito Santo dá outro, e faz com que a gente tenha o corpo, né? Cada um trabalhando na sua função, e a igreja então se completando e chegando então às suas necessidades. Amém? São quase 9h30, né? Eu sei que os irmãos estão doidos para ir embora para casa, mas se houver alguma pergunta que alguém queira fazer, eu posso tentar responder, né? Se não houver, a gente encerra agradecido. O meu dom, você é profeta, falar, não é? Mas às vezes eu peço a Deus esse dom da misericórdia, de também não só edificar, não só alertar, mas confortar, né? Ter uma palavra de conforto para as pessoas, e às vezes tem um pouco de dificuldade. Deus às vezes me dá isso, mas tira. Mas eu não gostaria de ser só o profeta, só o pregador. Eu gostaria também muito de ter isso. Sejam à vontade, queridas. Eu sei que vocês estão preocupados com ela. Com certeza, minha irmã. Não, a irmã que manda. A irmã que se ainda mandou. Obrigado, viu, pela consideração. Mas tem gente para levar vocês? Tem, né? Então tá bom. É isso aí. Claro, minha irmã, não, já está na hora. Eu já estou encerrando, o povo também não vai embora. É que hoje nós passamos um pouquinho do tempo. Vamos orar então? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas lições que a mesma nos dá. Às vezes nos incomoda, Senhor, às vezes mexe com o nosso conforto, às vezes nos tira daquilo que nós achamos sossego. Mas isso é muito bom, Senhor, porque nós começamos a ficar incomodados e aí nós nos abrimos e deixamos o teu Espírito trabalhar. Oh Deus, como eu gostaria, como pastor, ter uma igreja onde esses dons realmente fossem manifestos, fossem cada vez mais trabalhados pelos teus servos. Eu sei que o teu Espírito tem esses dons para todos os membros da igreja, para todos aqueles que realmente confessam com honestidade o senhorio absoluto de Jesus. Mas aos que não o recebem por medo, aos que não o recebem por indiferença, aos que não o recebem por descuido, Senhor, por misericórdia, toca nessas pessoas, para que elas recebam esse carisma, esse dom, e nós nos juntemos como o teu corpo, o corpo de Cristo, e façamos toda a diferença nesta localidade. Obrigado pelas pessoas que estiveram conosco neste culto. Leva cada uma delas em paz para as suas casas, para os seus lares, livrando-as dos males da noite e dos homens perversos, em nome de Jesus.
Amém.